Bom, eu estava então engajado em mestrado, doutorado, né, dentro aí da parte da pós-graduação, né, como biomédico, mas ainda tinha aquela coisa assim do tipo, e aí, você como biomédico, como é que você vai trabalhar então? Né? Esse seu mestrado, esse seu doutorado na área de metabolismo, exercício e nutrição, como é que você vai atuar dentro dessa área? Né? Então, muitas vezes a tendência que quem está na área acadêmica, né, seguindo desde o começo, assim, uma linha de pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, tem uma tendência realmente a construir todo um currículo, toda uma carreira mais voltada para isso, né? E aí depois do doutorado, geralmente um pós-doutorado, e começar ali aquela busca por concursos públicos, né? Geralmente aí prestar concursos públicos para realmente seguir a carreira docente. E eu particularmente não tinha tanto esse interesse. Né? Então a questão do mestrado e doutorado era algo que sim, eu fazia questão de estudar, de atingir essa titulação, mas a continuidade, principalmente a questão do professor, né, da docência, prestar concurso, não era algo ainda muito, não era algo que eu tinha tanto interesse em fazer. Né? Então tá, o que você vai fazer? Né? Como é que você vai ganhar dinheiro? E ali até o momento, na pós-graduação, eu tive o privilégio de ter o subsídio de bolsa de estudo. Então, no mestrado e no doutorado eu tinha bolsa. Mas e aí? Como é que você vai ganhar dinheiro? Realmente, tinha essa grande questão, né? E desde o começo ali, da minha... Logo depois que eu me graduei, eu já tive a oportunidade de dar uma palestra junto com o professor Burini antes de me formar, e logo depois que eu me formei, começaram a aparecer alguns convites, né, de participação em jornada acadêmica, de dar uma palestra num evento de alguma faculdade, né, e aí eu comecei a ver uma outra oportunidade ali. Né? Todos esses convites, esses eventos, né, eles não eram remunerados, tinha remuneração do transporte, né, que era em outras cidades e tal. E aí começaram a surgir oportunidades de cursos de especialização, né, que aí já tinha uma certa remuneração. E aí vinha aquela coisa, poxa, será que então ser professor pode ser um caminho para mim em termos de rentabilidade, né, da questão financeira? E aí você tem muito aquela coisa do professor não ser remunerado do quanto ele merece. Né? Realmente é uma coisa que eu acho que infelizmente na nossa cultura a gente acaba sofrendo um pouco com isso, né? E eu falo isso principalmente dos professores de base, né? De ensino fundamental, né? Das crianças, ensino, não tanto falando da minha condição hoje na pós-graduação, num outro cenário. A gente tem ainda muito essa questão de ser desvalorizado, né? E aí, você vai ser professor, né? Isso aí vai te dar, sei lá, te dar dinheiro. É uma grande questão, né? Ser professor dá dinheiro, ser professor não dá dinheiro. Acho que essas afirmações aí, elas não podem ser consideradas como verdades absolutas. E eu vi realmente ali, para mim, começando a ser uma oportunidade. Principalmente aí nos cursos de especialização, começava uma oportunidade interessante, onde eu teria vamos dizer assim, esse retorno financeiro de uma forma diferente, talvez se eu fosse um professor de graduação. A questão é que o professor de pós-graduação tinha uma aula no ano do curso, né? Isso acabava ainda não fazendo muito volume. Então, eu ficava muito nessa questão assim, poxa, e aí, ser professor, não ser professor? Eis a questão. E aí, toda vez que eu dava aula, eu ficava pensando, né? Na verdade, vivendo aquele momento. E, poxa, dar aula daquele menino que antes não falava em público, tinha vergonha, né? Que tinha toda aquela questão de não querer se expor. Eu comecei a dar aula, comecei a viver um momento diferente, né? Que começou a me dar cada vez mais prazer em fazer aquilo que eu estava fazendo, né? A questão de eu conseguir montar um bom material, eu conseguir fazer uma aula, os alunos realmente prenderem a atenção no que eu estou falando, né? Isso me dava uma descarga de adrenalina,
uma energia, uma disposição, uma felicidade em fazer aquilo que eu estava fazendo, que, poxa, isso aí realmente começava a fazer muito sentido para mim, né? Que era muito além do que eu estar pensando apenas em pagar os boletos, né? Mas era uma coisa que eu estava me identificando em fazer naquilo que eu estava me construindo como profissional, né? Então essa questão de dar aula começou a fazer muito sentido para mim, né? Começou a me dar muita alegria em conseguir levar um conteúdo de qualidade, né? Em conseguir fazer com que as pessoas aprendessem algo novo daquilo que eu estava estudando, né? Fruto da minha pesquisa, fruto dos meus estudos, né? Então começou a realmente fazer bastante sentido, tá? E não só pensando em dinheiro, tá? Também aqui eu seria hipócrita de falar que eu não penso em dinheiro, que a gente não pensa em ganhar dinheiro. Acho que todo mundo pensa nisso, tá? Mas aí eu me lembro exatamente daquela frase, que ser professor não dá dinheiro. E aí, pensando nisso, né, uma reflexão que eu acho que vale a pena é se a gente fizer a mesma coisa que todo mundo faz, a gente está fadado realmente a ter o mesmo resultado, não é? Então, se eu for apenas mais um fazendo a mesma coisa, talvez eu alimente exatamente esse mito aí, né? Mas e se eu fizer realmente algo diferente, né? Se eu estudar algo diferente, se eu conseguir levar uma informação de algo diferente, eu vou estar sendo realmente alguém diferente. E fazer algo diferente vai ser recompensado uma hora ou outra de alguma forma por conta disso, né? Então, eu imagino que sim, a minha questão de ser professor, ela vem muito de uma vontade de realmente de me sentir satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, né? E hoje eu tenho o privilégio, eu acho que de poder ser reconhecido por isso, né? De poder aí ter a procura, né? Pelos meus cursos, pelas minhas palestras, e hoje, sem dúvida nenhuma, eu, né, sou muito feliz e muito grato aí com tudo isso, de poder realmente fazer algo e vamos dizer assim, né, ser pago, né, por aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer.